Eu me lembro uma vez, a gente tem algumas fases da nossa vida meio preguiçosas, né? E eu falei assim, eu estava fazendo a revisão do carro, já um tempo atrás, e aí eu levei na autorizada, e ele falou, faz o alinhamento, o balanceamento do carro aqui. E aí ele me falou o preço, né? Eu falei, não, muito caro, faço fora. Aconteceu que peguei o carro e não fiz, nem lá e nem fora. E continuei vivendo a vida. E um belo dia a gente acaba entrando no carro, saindo do carro sem olhar nada, né? A vida segue, e um belo dia eu fui viajar. E uma pessoa, porque eu nem olhar para os pneus eu olhava e falava, pastor, o senhor não pode andar com um carro desse jeito. Como assim desse jeito? Olha o pneu do teu carro. E porque eu não fiz o alinhamento e balanceamento, os pneus se desgastaram de forma irregular. Então eu tinha as gomas das extremidades quase que intactas e as gomas internas quase no arame. Em resumo, eu tive que trocar 4 pneus. Simplesmente porque eu não consegui fazer um alinhamento e um balanceamento. Tem uma outra história também bacana, antes de pregar, fica comigo aqui. Eu já estou pregando. Um dia, perguntaram para um menino, ele entrou numa escola, e o professor sabia que ele era cristão, e o professor era ateu. E o professor tirou o dia para atormentar aquele garoto, provocar. E o professor falou assim, menino, você é cristão? Eu disse, sim. Você vai à igreja? Eu disse, sim. Eu vou te provar que ir à igreja é uma perca de tempo. Aí o menino falou, por quê? Você lembra o que foi pregado domingo passado? Aí o menino falou, vixe, não lembro. Tá vendo? Você lembra o que foi pregado na última semana, antes daquele domingo? Vixe, não lembro. Tá vendo? Para que você vai na igreja? Você não lembra nada que aconteceu lá. Você esquece tudo. É bobagem na igreja. Aí o menininho falou, professor, posso falar? Aí ele, fala, ué. Tipo assim, já envergonhei você mesmo. Aí o professor falou assim, o menino falou, professor, o senhor lembra o que o senhor almoçou domingo passado? Aí ele, menino, para de... Não, o senhor lembra? Claro que não. E no domingo retrasado, o senhor lembra o que o senhor almoçou? Não. E no outro, também não lembro. Que bobagem. Mas professor, mesmo sem o senhor lembrar, aquele almoço sustentou o senhor naquele dia? Aquele almoço trouxe vitamina, proteína. Aquele almoço trouxe energia para o senhor. E graças àquele almoço daquele domingo, o senhor conseguiu ir para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira. Não preciso terminar a história, né? Já entendeu? Deus vai alimentar a sua alma aqui hoje. Deus tem um pão fresco para você. Abra sua Bíblia em João 21, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler 11 versículos, então vamos no pique. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Todos acharam? Traga a Bíblia, nem que seja num celular, nem que seja num tablet, mas não deixe o videoal para quem é novo na igreja. Se você é membro da igreja, eu proíbo você, a partir do próximo culto, tá? Hoje não dá, de você ficar lendo a Bíblia aqui. Aqui é um apoio para os irmãos novos, para os visitantes, para aqueles que ainda estão em fase de crescimento cristão. Se você já é um cristão, você tem que trazer Bíblia, ou física, ou no celular, ou no tablet. Você tem que ter o hábito de procurar os textos. Se você não mexer, você nunca vai tentar ter familiaridade com a Bíblia. Vai ser sempre um livro inalcançável. Tá? Então, por favor, compra já uma Bíblia Bipower ali, já abençoa a Elírio e já leva uma Bíblia para casa. Tá bom? João 21 diz, depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 filhos
de outros dois discípulos. E os dois outros discípulos, perdão. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, quem estava na praia? Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Mesmos olhos, mesmo cabelo, não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, quem é esse discípulo? João. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Na corrigida diz que ele estava nu. Outros dois discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Feche os olhos, Senhor, fala conosco. A gente tem um tempo curtíssimo diante de tantas coisas que a gente faz. Mas agora é hora de te ouvir, Senhor. É hora de parar tudo. Não me importa o amanhã, não me importa os afazeres, não me importa as contas agora. Agora eu preciso de direção. Eu preciso de resposta. Eu preciso me erguer. E eu vou voltar para minha casa de pé. Eu vou voltar para minha casa, Senhor. Porque o Senhor é Senhor de senhores e não Senhor de coitados. Fala conosco, Senhor Jesus. Amém. Todos nós temos uma vontade enorme de quando a gente sente que a vida está piorando, um impulso quase que natural de retroceder, de voltar. Porque que pese o passado não seja tão bom, mas o passado é algo que eu conheço. Agora o futuro é incerto. Então quando as coisas não vão bem na minha vida, o primeiro impulso que eu tenho é, eu preciso parar com tudo isso e retroceder. Porque lá não era tão bom, lá não era tão legal, mas pelo menos lá eu sei como é. Agora o futuro é incerto. O que você faz quando normalmente o lugar que te encoraja não encoraja mais? O que você faz quando as pessoas que são alicerce na sua vida, simplesmente elas não estão mais lá? O que você faz quando os lugares que são teu porto seguro financeiro, porto seguro emocional, simplesmente esses lugares dissolvem e acabam? O que você faz quando normalmente o lugar que te cura, que te entende, que te dá norte, esse lugar não tem mais? E simplesmente você perde o chão? Qual é a sensação que você tem? Você quer fazer o quê? Quando você simplesmente é devastado, porque não acha mais a alegria, a paz, a segurança que tinha antes. O que você faz quando aquilo que te fortalecia e te encorajava, simplesmente não está mais lá, e principalmente você tem que dar algo sem receber? É exatamente essa atmosfera, de ter sempre um lugar de ânimo, e esse lugar agora não ter mais, que os discípulos estão vivendo aqui. É exatamente isso. Olhe para mim. Os discípulos abriram mão de tudo para seguir Jesus. Tudo. Eles largaram a família, eles largaram as suas casas,
eles deixaram as suas profissões, tudo para ir atrás de um sonho. De um anônimo que apareceu diante deles e disse: deixem tudo, tomem a sua cruz e me sigam. Eles largaram tudo para viver um sonho. 3 anos e meio andando com Jesus. Abriram mão de tudo em prol de uma mudança profunda. Essa mudança trouxe momentos glamurosos. Graças a essa mudança de seguir Jesus, eles estavam em Caná e viram Jesus transformar num casamento água em vinho. Que dia maravilhoso! Graças a essa mudança, de seguir esse sonho, essa visão, eles estavam num funeral e de repente Jesus manda parar o funeral, toca na esquife e a viúva de Naim se mexe e ressuscita. Eles viram isso. Eles viram. Graças a esse chamado desse Cristo tão maravilhoso, eles foram convidados para ir perto de um túmulo. E o defunto já estava morto há 4 dias. E eles veem Jesus com toda a autoridade, dizendo: tirem a pedra. O quê? Tirem a pedra. Sem medo, sem frio na barriga, com toda a autoridade que lhe é peculiar como Filho de Deus e como o próprio Deus, ele diz: Lázaro, vem para fora. E o camarada que está 4 dias em estado de putrefação, milagrosamente começa a se mexer. Eles estavam lá, eles viram isso. Eles estavam lá quando Jesus estava sendo apertado por uma multidão, e de repente, uma doida, uma maluca, que sangra há 12 anos, vem rastejando pelo chão, e até mesmo Jesus não se dá conta. Ela toca na orla dos vestidos e arranca a virtude. E Jesus diz: alguém me tocou, e os discípulos falam: mestre, a multidão te aperta. E Jesus diz: não, alguém arrancou de mim virtude. Eles estavam lá quando Jesus tem poucos pães e poucos peixes, e partindo peixe por peixe, pão por pão, alimenta mais de 12 mil homens e mulheres e crianças. Eles estavam lá. Que ministério lindo, que coisa maravilhosa, que poder, que unção. Eles estavam lá quando Jesus chega numa cidade chamada Gadar, e lá tem um camarada endemoniado. Ele é preso, ele quebra as prisões. Havia tanto demônio nele que nada o prendia. Ele morava em sepulturas, andava pelado. Ninguém dava jeito naquele homem. A família não dava jeito, a sociedade não dava jeito, os políticos não davam jeito. Mas quando Jesus pôs o pé em Gadar, a Bíblia diz que o endemoniado se ajoelhou aos pés de Jesus. Jesus expulsa os demônios, eles entram nos porcos, caem no precipício, e aquele homem que era tão perturbado foi milagrosamente curado. Eles viram isso. Eles viram tantos milagres. Eles viram quando simplesmente uma casa lotada, Jesus vê uma fresta abrindo e descem um paralítico, Jesus cura. Eles viram. Irmão, eles viram tudo isso. Mas quando Jesus foi para a cruz, eles enlouqueceram. Eles não suportaram. O que você faz quando algo que você não espera acontecer, acontece? O que você faz quando você abre mão de tudo para viver um sonho, para seguir uma visão, e de repente você acorda numa sexta-feira e o teu Senhor está como um derrotado pregado numa cruz? Eu larguei tudo, deixei família, emprego, trabalho. O que você faz quando num sábado o teu grande Jesus está como iguais, sepultado num túmulo comum? Isso foi difícil para eles. A gente critica Tomé, a gente critica Pedro, irmãos, mas não foi fácil. Não foi fácil. Eles enlouqueceram, porque é isso que a cruz faz com a gente. A cruz tira a maquiagem e mostra que evangelho não é glória a Deus e aleluia. Evangelho é pancadaria. E agora, há 2 dias atrás, eu seguia o Jesus que era popular, o Jesus que todos queriam estar perto. Agora, eu estou seguindo um homem que era procurado pela justiça. E agora, piorou tudo, porque o Império Romano pensou que matou ele. E agora, no domingo pela manhã, começa o burburinho dizendo que o túmulo está vazio.
E agora tudo piora, porque o Império Romano não quer deixar crescer o comentário que ele ressuscitou. Então agora, além de seguir alguém que hoje é um procurado na justiça, eu sou a bola da vez, vão tentar me matar. E agora os apóstolos que viram tudo isso, estão se escondendo em porões. Mas Pedro, João 21:3, Pedro fala o seguinte: eu vou pescar. Eu vou pescar. Eles foram chamados de loucos, eles foram chamados de fanáticos, de hereges, tudo por estarem seguindo Jesus. Eles deixaram tudo por seguir Jesus, mas agora parece que tudo virou de cabeça para baixo. Tudo. Estão confusos, cheios de medo e vulneráveis. E agora Pedro é o único que fala: eu cansei, eu vou voltar a ser pescador. Eu vou voltar a ser aquilo que eu era antes. Cansei desse lance de ser discípulo. Ele morreu, acabou. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Eu fui muito mais tempo pescador do que discípulo. Eu vou voltar. Pedro não cai na cachaça. Pedro não cai no crack. Ele simplesmente fala: eu vou voltar para o lugar que eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro pescando. E a realidade é cruel demais. Eu não consigo enxergar Jesus nisso. Então eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Talvez a sua vida cristã hoje esteja muito complicada e você queira voltar para uma alegria segura que você tinha antes. Voltar a beber, voltar a fumar, porque já que ir para a igreja não alegra, então pelo menos eu sei que bebendo antigamente eu ficava um pouco mais feliz. Traindo eu ficava um pouco mais feliz. Vendo alguma coisa errada eu ficava mais feliz. Então eu sei que lá atrás não é tão bom. Mas eu já estive lá e eu sei que me ajudou um pouquinho. Mas o momento de hoje é muito ruim, então eu vou voltar. Então Pedro diz: eu vou voltar a pescar. E vou voltar a ser pescador. Me tragam as iscas, me tragam as varas, me traga o badejo, me traga tudo. Eu vou montar minha tralha de pesca e eu vou pescar. E sabe o que é mais interessante? Pedro fala: eu vou pescar. E os outros discípulos estão tão perdidos que falam: eu vou com você também. Eu fico pensando o que Mateus, um cobrador de impostos, vai fazer num barco. Mas Pedro é o único que consegue no meio do caos falar: eu vou pescar. E todo mundo vai com ele. Todo mundo. Porque continuar é demais para ele. Eu não sei quantos estão aqui que em algum momento da sua vida, ou talvez seja agora, você tem dito que é demais para você. É demais para mim continuar do jeito que está. Eu estou devastado, é demais para mim. Era demais para Pedro ver o seu Senhor sepultado e ver toda uma sociedade perseguindo, ameaçando, criticando. É demais para mim. Eu vou voltar para o lugar que eu confio. Eu vou voltar para o lugar que eu era antes. Se você fala que o hoje é demais para você, você vai ser tentado a retroceder. Pedro entrou num cansaço extremo. Isso é demais para mim. Eu vou voltar porque é certo. Eu vou voltar a beber, fumar, eu vou voltar a ser o que era, porque não é o... Eu conheço aquele lugar. Eu sei como funciona. Eu vou voltar a pescar. Sempre fui um bom pescador. Sempre. Eu sempre fui bom nisso. Antes de Jesus chegar, eu era bom nisso. Lá é lá que eu tenho segurança, sustentei minha casa, é lá que eu tenho tudo. Mas eu quero que você entenda. O dia que você recebe a Cristo como Salvador, a sua vida só funciona quando você avança. Você nunca vai ser bom em retroceder em nada. Você pode ter sido muito bom em alguma fase passada da sua vida, mas se você for teimoso e tentar voltar a fazer o que um dia você fez, eu digo que nunca mais vai ser como antes. A cerveja nunca mais vai ter o gosto que um dia já teve. O álcool nunca mais vai ter o gosto que teve. O crack, a maconha, você pode passar uma madrugada inteira cheirando, nunca vai ter o prazer. É impossível retroceder para um lugar que Deus te tirou e ter o mesmo sabor, o mesmo gosto, a mesma essência. É impossível. Deus sempre fez de tudo para tirar Pedro do barco. O ministério de Jesus com Pedro começou Jesus pedindo o barco de Pedro emprestado para pregar. Jesus falou: empresta seu barco. Jesus sobe dentro do barco de Pedro e começa a pregar para a multidão na praia. Uma outra vez, os discípulos estão num barco no mar da Galileia e os ventos começam a ameaçar virar o barco. Quem vem andando sobre as águas? E quem justamente sai do barco? Pedro. Jesus sempre tentou tirar Pedro do barco, mas agora, com uma realidade difícil, qual é o lugar que Pedro quer voltar? Para o barco. Porque lá é seguro. Lá eu conheço. E agora no meio da frustração, eu vou voltar, vou pescar.
Eu sou bom nisso. E ele leva todos os discípulos com ele. Agora ele está lá no barco e Pedro diz: aqui eu domino. Aqui é um lugar que eu conheço, anos de pescaria. Ó, o vento está soprando. Ah, o céu estrelado. Ah, galera, isso aqui eu domino. Ó, o cheiro do mar. Isso aqui, ó, pela tranquilidade da zona, é cardume. Fiquem tranquilos, eu domino. Vamos lá. Fiquem tranquilos. Essa noite, essa luz, essa brisa, essa onda, esse balanço do barco, é um lugar que eu domino. Vamos lá, joguem as redes. Joguem as redes. E puxa, vem vazia. Joguem as redes. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção nisso, que quando Jesus aparece na praia, Pedro está pelado. Pedro está nu. Não pense que Pedro tirou a roupa no barco porque era um barco de nudismo. Não pense que Pedro tirou a roupa no mar para fazer um book para o Playboy. Pedro tirou a roupa no barco certamente porque ele percebeu que aquilo que um dia ele foi muito bom, ele agora não conseguia tirar uma sardinha do mar. Rede após rede, lançamento após lançamento, nada. Ele montou a excursão, ele disse: eu vou pescar. Ele era o chefe da caravana e ele não conseguia tirar um peixe da água. Um peixe da água. Um peixe. É tão difícil, é tão embaraçoso, é tão constrangedor quando você percebe que aquilo que você já foi bom um dia, você não é mais. É tão constrangedor quando você percebe: eu vou tentar fazer o que eu já fui, e você sabe que não cabe mais na sua vida. Você insiste, mas você sabe que você desaprendeu. O Espírito Santo já arrancou isso de você, já tirou isso de você. Ele disse: Jesus falou para ele: olha, sai do barco que eu vou te fazer pescador de homens e não de peixes. E agora ele quer voltar a ser pescador de peixe. Não dá certo. Tentar fazer algo que Deus não quer que você faça vai te envergonhar. Tentar fazer algo que Deus não quer que você faça vai tirar sua dignidade. Tentar fazer algo que Deus não quer que você faça vai expor você ao vexame. Pedro está pelado num barco simplesmente porque ele está insistindo em algo que Deus já disse que ele não é mais para fazer. E nesta noite, é o dia que Pedro entra num barco quebrado por dentro, porque o seu Salvador está morto, e sai do barco quebrado por fora, porque as mãos dele não produzem mais nada. Mas, no meio do nada, no meio do momento que nada está acontecendo, que ninguém consegue explicar por que nada está dando certo, alguém aparece na praia. Alguém aparece na praia. Eu quero fazer uma pausa na palavra. Para honrar o único que vai aparecer na tua praia, no teu fracasso. O único que vai atrás de você quando depois da sua incredulidade não vai desistir de você. O único que vai pegar você quebrado por dentro e por fora e ainda vai se dar o trabalho de ir na praia por tua causa. Eu quero fazer uma pausa para dizer que o Deus que você serve não é o Deus apenas do teu sucesso, Ele é o Deus também do seu fracasso. O Deus que você serve não é o Deus apenas quando você está com Ele, quando Ele cura o paralítico. Ele é o Deus que serve quando você e eu fazemos bobagem, quando todo mundo vira as costas para nós, e Ele ainda assim, no meio do meu erro, Ele vai na praia. Eu quero que você aplauda Jesus Cristo, o Deus que no meio do nada vai atrás de você. Vai atrás de você. No meio dos demônios, no meio do fracasso, aí vem Jesus. No meio da dificuldade, aí vem Jesus. No meio da minha incredulidade, aí vem Jesus. Eu sei que tem alguém nessa igreja passando por algo terrível. Eu sei que tem alguém aqui e Deus está falando: não se preocupe. Não se preocupe, porque aí vem Jesus. E Satanás vai retroceder. Só que tem um problema: Jesus chega na praia, é o mesmo cabelo, é o mesmo olho, é o mesmo nariz, é a mesma altura, é o mesmo tom de voz. Ele fala: filhos, mas eles não conseguem reconhecer a voz. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Já chegou a algum lugar e não reconheceu Jesus falar com você?
Quando foi a última vez que você ouviu Jesus falar com você? Aquele grito que você deu, aquela monte de bobagem que você falou, aquele monte de plano emocional, nem sabe o que está fazendo, está tomando um monte de decisão sem pensar, comprando sem pensar, casando sem pensar, namorando sem pensar, assinando coisas sem pensar, tudo como se fosse um animal no cio, movido por impulso, movido por sentimento, sem se dar conta das consequências do que está fazendo. E Jesus falando, calma, calma, e fazendo. E aí Jesus pergunta, lá na praia, ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí eles respondem, não, passamos a noite inteira e não pegou nada. Pedro está pelado aqui, nervoso, mordendo o casco do navio, pegamos nada. Presta atenção numa coisa, Lírio dos Vales. Quando Deus te fizer uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Quando Deus te perguntar alguma coisa, a resposta não serve para Deus, porque Ele já sabe. Se Ele te perguntar alguma coisa, é porque é você que precisa entender a resposta. Deus sabia que eles não tinham pescado nada. Mas Ele está perguntando, porque quando a gente não pesca nada, a gente vai dizer que a culpa é do céu. A culpa é do cardume que não entrou na rede. Porque é muito difícil, no meio de uma pescaria que não dá certo, eu gritar a Jesus, sim Jesus, eu não pesquei nada, porque eu sou um desobediente, e estou fazendo coisa que não é para eu fazer, e é por isso que a minha vida está uma porcaria. Não Jesus, eu não pesquei nada, não sei, jogamos rede, não pescamos nada. Quando Jesus te perguntar por que você não pescou, Ele sabe por que você não pescou, só quem não sabe é você. Ele sabe por que a vida está travada, só quem não percebeu ainda é você. Ele sabe que nenhum peixe entrou, mesmo o oceano está cheio de peixe, porque é eu que esqueci. Quando Deus entra no Éden e pergunta para Adão e Eva, onde vocês estão? Deus sabe onde eles estão, só quem não sabe é Adão e Eva. Deus sabe que eles estão atrás da moita, Deus sabe, mas quando Deus pergunta onde vocês estão, é porque é para eles responderem, olha a bobagem que eu fiz, olha a burrice que eu fiz, olha, quando Deus começar a te perguntar, por que você está desanimado? Não é Ele sabe o porquê, é você que esqueceu. E a resposta é, pescaram? Trabalhamos a noite inteira, fizemos o nosso melhor, mas não pescamos nada. Foi por isso que eles não pescaram? Enquanto nós não chegarmos ao ponto de admitir que longe do que Deus tem para nós nunca vamos funcionar direito, a gente sempre vai ter desculpinha. É fácil criticar, mas é difícil assumir. Difícil. Aí Jesus disse para eles assim, faz o seguinte, ei, pega a rede e joga do lado direito. Você acha que eles já não jogaram do lado direito alguma vez na noite? Lógico, jogaram. Não é o lado direito, podia ser o esquerdo, podia ser para trás, para frente. O que Jesus está falando é o seguinte, alinha as tuas mãos à minha palavra. Alinha o teu trabalho, volta a trabalhar debaixo da minha ordem. Vai lá, joga, mas joga, cala a boca e joga do lado direito. Joga do lado direito. E a Bíblia diz que 153 grandes peixes foram possuídos por alguma atmosfera de glória. E eles pularam para dentro da rede. Então aquela rede que... Uma coisa é você pregar o evangelho do teu jeito. Uma outra coisa é você pregar o evangelho debaixo de uma ordem de Deus. Você vai puxar a rede, ela vai estar pesada. Uma outra coisa é você entrar no hospital achando coisas. Uma outra coisa é você falar, Senhor pastor, eu estou com essa doença, Senhor Jesus, mas qual é a tua vontade? Eu não vou parar de ser fiel a ti. Eu não vou parar de te clamar. A rede está pesada. A rede está pesada. O que acontece? A rede está pesada. Tudo porque alinhamos. Não pegaram a noite inteira porque estavam fora, retrocedendo. Mas a hora que começaram a estar debaixo da palavra, se você mudar a posição, colocar a tua vida do lado certo, debaixo da palavra de Deus, nada do que Deus tem para você vai se perder. Se você colocar a tua vida do lado certo, eu declaro que você vai ter passado anos e anos infrutíferos. Em poucos meses o avivamento vai chegar, porque tem peixe no oceano. Não é a falta de peixe, não é falta de milagre, é falta de alinhamento com o Criador da vida. E Deus não vai negociar o que Ele tem para você. Ele não tem prazer com os que retrocedem. E agora eles começam a puxar a rede. Tá pesado, tá pesado, eu tô puxando. O que aconteceu aqui? Deus está trazendo algo para a tua
sua rede nesta noite. Deus vai trazer coisas que há muito tempo você não conseguiu, Deus vai tirar. E Deus manda dizer hoje: jogue do lado certo, pare de retroceder e ouça o que eu estou dizendo. Tem peixe na água, tem peixe na água. Deus me trouxe aqui, levanta a sua mão para cá, e eu quero repreender todo o espírito de desânimo sobre a sua vida, todo o espírito que colocou você num lugar de fraqueza. É simples, é confortável, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, então eu vou voltar para o passado, eu vou voltar a beber, fumar, eu vou voltar até aquela vida de casa, eu vou parar de ser voluntário, eu vou ser o que era antes, porque era ruim, mas eu conhecia. Deus vai tirar esse espírito de retrocesso. Tem coisa na água, Deus manda dizer, tem peixe na água. Não é porque você não pescou que não tem peixe, e não é porque não está funcionando que quer dizer que não vai funcionar. Deus manda dizer: eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas a ordem de Deus há algo muito maior do que o que você pensa na água, há algo muito maior do que o que você imagina na água. É por isso que o diabo luta tanto contra você, é por isso que o diabo não dá moleza para você, porque ele sabe que você é maior do que o que você pensa. O diabo sabe que o teu chamado é maior do que o que você já viu, o diabo sabe que o que Deus tem para você é mais do que o que você imaginou. É por isso, o diabo sabe que a obra de Deus na sua vida é realmente grande, é realmente pesada, é realmente viçosa, é realmente inexplicável, é fora do comum. É Jesus na sua vida, no meio daquela noite infrutífera. Olha para a praia, olha para a praia, olha para a praia, olha para a praia. Ele é o Deus do teu sucesso. Olhe para mim, meu coração está pegando fogo aqui. Eu estou pregando para algumas pessoas que vão se levantar nessa noite. Ele é o Deus do teu sucesso, mas Ele também é o Deus do teu fracasso. Ele é o Deus do dia da festa, mas Ele também é o Deus do dia do luto. E agora, no meio do caos, puxando rede, agora imagina os discípulos sorrindo, oh! Mas ainda era um desconhecido. Aí, João, um menino, 17, 16 anos, era um adolescente, olha para a praia, e como um garoto que não pensa para falar, ele fala no meio do barco, solta: vixe, gente, é Jesus. Mas ele fala isso, e logo ele volta a ajudar, porque as redes estão lotadas de peixe. Mas alguém que em João 21:3 falou: não aguento essa pressão, eu vou pescar. Depois que ouviu João dizer que era Jesus na praia, não conseguiu olhar mais para as redes. Pedro, não posso. Ele está na praia. Ele veio. Imagine o peso da consciência. Eu traí. Eu cortei a orelha do soldado. Eu esqueci que ele ia ressuscitar. Ele disse para mim não voltar para o barco. Eu voltei. Que vergonha. A Bíblia diz que ele estava nu, ele pega só uma capa, e ele não espera tirarem as redes do mar. Ele deixa os outros tirando as redes, e ele já pula no mar e vai nadando em direção à praia. Eu fico tentando imaginar o que Pedro pensava entre uma abraçada e outra. Eu sou um fraco. Eu realmente não presto nem para pescar e nem para ser discípulo, porque eu duvidei. Eu abandonei, era para eu estar em Jerusalém. Era para eu estar pregando. Era para eu estar lá. Eu voltei. Ai, que vergonha. O que ele vai falar para mim quando eu chegar lá? Meu Deus, o que eu vou falar para ele? Que vergonha. Que vergonha, eu sou um fracassado. Que vergonha, eu retrocedi. Nem para pescar eu sirvo mais. Ele vai saindo do mar e lá está Jesus. Imagina um Pedro que sai de cabeça baixa, meio que falando: meu Deus. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala: vem cá. Não tem sermão. Jesus está assando um peixe. E tem um pãozinho na brasa. Pedro, eu não tenho prazer na sua vergonha. Vamos comer, filho? Vem cá. Porque eu sou o Deus do seu sucesso. Se um dia eu te chamei, eu não vou te abandonar, filho. Se um dia eu tirei você da sua parentela,
Se um dia eu falei para você me seguir, eu não vou abandonar os que me seguem. Vem cá, Pedro. Como assim? Pedro, o peixe que vocês pescaram lá, aquele peixe é para me glorificar. O peixe que te alimenta vem da minha mão. Lembre-se que o barco está voltando com 153 grandes peixes. Mas Jesus já tem um peixe assado na praia. Jesus vai colocar peixes em empresas só para glorificar o nome dele. Mas o teu sustento não vem de empresa, não vem de oceano. O teu sustento vem de Jesus. Você vai chegar em casa, desempregado ou não desempregado, vai ter um peixinho fresco. Os peixes que Deus vai gerar nas empresas, nos hospitais, não é para você comer, é para você glorificar o nome dele. O peixe que te alimenta vem direto da mão do papai. Não importa se está no alto da montanha, no mais profundo vale. Você não come do peixe da rede, você come do peixe que vem da mão dele. O peixe da rede é só para calar a boca do diabo, para saber que ele é o Todo-Poderoso. Mas o teu sustento não vem do milagre, o teu sustento vem da presença. Eu não preciso de milagre, eu preciso da presença. E agora Pedro está lá. Está lá. Está lá. A Bíblia diz que ele vai caminhando, esperando tomar justiça. Mas Jesus está lá. E Jesus está esperando ele com comes e bebes, molhos, ketchup, limãozinho espremido. Talvez Pedro falou: eu abri mão do peixe para te servir, Senhor. E agora eu voltei buscar peixe, me perdoa. Jesus diz: você não abriu mão de nada, porque eu não vejo você só nos seus defeitos. Eu tenho bondade e misericórdia sobre a sua vida, Pedro. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E Ele não tem prazer que você retroceda. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer que você olhe para trás. Mas se você retrocedeu, Ele está na praia. Vem cá. A Bíblia diz: da mesma forma que a gente desanima, porque acontece algo que a gente não queria, a gente se anima, porque Deus faz algo que a gente não merece. O que acontece quando o seu Deus é diferente do Deus que você espera? Acontece o que aconteceu com Pedro: eu vou voltar a pescar. Mas quando você cair e entender que você não merece mais nada na vida, Ele vai aparecer na praia para te surpreender, muito maior do que a crise, para dizer: você pode voltar a pescar. Olha que interessante. Senta aqui. Senta aqui. Isso. Senta. A Bíblia diz que eles comeram peixes. Era um momento de caos, sabe? De vergonha. E Jesus, Ele é tão educado, Ele não está preocupado, ele cria um clima, entende? Ele é tão carinhoso. Pedro sai do barco nu, cheio de culpa, cheio de vergonha, preparado para tomar o maior sermão, e ele encontra peixe na brasa, e Jesus calmo, tranquilo, e daqui a pouco o barco começa a parar na praia. Jesus fala: vai lá ajudar teus amigos a trazerem os peixes. A rede não estoura. Mas aí, entre peixes, pães, Coca-Colas e tantas outras coisas, Jesus sabia que Pedro era diferente. E aí Jesus chega mais perto de Pedro, fala: Pedro, tu me amas? Era uma pergunta muito difícil de se fazer. No grego existem 3 palavras para o amor: ágape, fileu e eros. O ágape é o amor incondicional. O fileu é o amor de amigo. E o eros é o amor sexual. Aí Jesus pergunta no original: Pedro, tu me amas? E esse tu me amas é ágape. Em outras palavras, Jesus diz: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não responde: eu te amo, Pedro,
usando ágape, ele responde usando fileu. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo como amigo. E aí Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Aí mais uma vez Jesus insiste: Pedro, tu me amas? E Jesus usa o ágape: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro, talvez um pouco mais constrangido, responde: sim, Senhor, eu te amo fileu, eu te amo como amigo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mas agora Jesus não usa mais o ágape. Jesus entende que Pedro não consegue amar Jesus no nível que Jesus quer ser amado. Se eu fosse Jesus, eu diria: saia de perto de mim. Você não consegue me amar no nível que eu mereço. Mas já que Pedro não consegue estar no nível de Jesus, Jesus desce ao nível de Pedro. E aí na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, então você me ama como amigo? E aí Pedro chora e diz: Senhor, eu te amo como amigo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mais adiante, Jesus diz a Pedro: quando você era jovem, você escolhia para onde ia. Mas hoje, eu te resgatei nessa praia, não só para te dar peixes, mas eu estou restaurando o seu ministério, Pedro. Eu estou restaurando a sua vocação, Pedro. Eu estou restaurando meu chamado em você, Pedro. Quando você era jovem, você escolhia, mas agora você vai envelhecer. E quando você envelhecer, você vai levantar as mãos e não vai fazer mais escolhas. Em outras palavras, Jesus dizia para ele no final do capítulo 21 de João: você vai morrer, vou matar você por meu nome. E você não vai ter escolha. Porque eu preciso que você morra por mim. Você sabe que Pedro morreu crucificado em Roma. A morte de Pedro era uma morte de cruz. E na hora de ser crucificado, o apóstolo Pedro, que não era pescador de peixes, mas de homens, disse a todos no Coliseu: não me crucifiquem como ele foi. Eu não sou digno de morrer como ele. Virem a cruz de cabeça para baixo. Eu não me sinto digno de morrer. Morrer para mim tudo bem, eu só não quero morrer como ele. In your eyes, a stormy sea, where I swim lost eternally. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. You taste the sun, I'll chase the night. Our love, a flame that burns so bright. In the darkness, we'll find our light. And our love will ignite. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night. Já que é para me crucificar, crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sei o quanto você retrocedeu, mas nunca mais vai ser como era antes. O cigarro, a bebida, o sexo ilícito, nada mais. O diabo vai dizer: volte, nunca mais. Só que no meio dessa frustração, Jesus está assando um peixinho para você. E se você não conseguir amá-lo como ele merece, não tem problema. Ele vai descer até onde você está e vai entender você e vai erguer você. Se você não consegue amá-lo como ágape hoje, está tudo bem. Ele vai descer ao nível do fileu, para que você se sinta digno, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Amém?